não assista esse vídeo. Porque vai ter spoilers do começo ao fim. Então vamos lá? Isso. Olá, está começando mais um De Tudo Um Pouco. Meu nome é Jason e no vídeo de hoje estou com a Aline, onde estaremos dando a nossa opinião e comentando sobre o filme Vingadores Ultimato. Some people move on, but not us. Not us. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa aquela curtida. Então bora lá. O filme começa com Clint Barton treinando com a filha dele. E quando acontece o estalar de dedos do Thanos, que todo mundo começa a virar pó, a família do Clint também são uma das vítimas. Ou seja, em poucos segundos todos eles viram pó e somem antes mesmo do Clint poder perceber. E esse é o motivo que vai fazer com que ele vire o Ronin, como vimos no trailer. Sem falar que o que eu mais gostei nesse filme, uma das coisas que gostei nesse filme, foi que em 5 minutos a gente vai ter um resumo de todos os trailers e vazamentos que tivemos antes do filme ser lançado. Criamos diversas expectativas, ficamos ansiosos esperando o filme e tudo aquilo que a gente já tinha visto aconteceu em 5 minutos. O que pra nós, antes do filme, estava parecendo a eternidade, se passa em 5 minutos. E como é um filme de 3 horas, você imagina o tanto de coisa surpreendente que vai acontecer no decorrer do filme. E aí o filme muda pro espaço, onde vai mostrar o Tony Stark e a Nebulosa, onde os dois se encontram ali a anos-luz da Terra, sem combustível e sem oxigênio. E aí o Tony Stark ele começa a gravar uma mensagem de despedida para Piper, dizendo que ele só tem mais um dia de oxigênio e que após esse dia, infelizmente, se ele não conseguir dar um jeito, ele vai morrer. E aí aparece uma das heroínas mais favoritas depois do lançamento do filme dela, que é a Carol Danvers, que é a nossa Capitã Marvel, onde ela aparece ali e em questão de segundos a Carol Danvers ela pega a nave que tá o Tony Stark e a Nebulosa e leva de volta para a Terra, lembrando que a nave estava a anos-luz de distância da Terra. Isso nos mostra o quão veloz é a Capitã Marvel. mais adiante vamos ver o Homem-Formiga voltar. E ele tá perdido, não sabe o que aconteceu, não se lembra. Ele volta pra cidade dele, a casa dele, e encontra a filha dele, grande. Porque o Homem-Formiga ele tava no reino quântico. E quando ele ficou preso lá, para eles se passaram 5 horas. Só que no nosso mundo, na realidade deles, tinha se passado já 5 anos. Então ele tem meio que essa surpresa, porque quando ele volta tá uma cidade devastada, a filha dele tá grande, tá adolescente, e aí ele fica sem saber o que aconteceu. Exatamente, tá um cenário pós-apocalíptico, ele não entende. O que acontece? Ele vai atrás dos Vingadores. Os Vingadores aparecem e eles começam a conversar sobre o que tinha acontecido e vem a questão, que foi até uma teoria antes do filme vir, né, estrear, da viagem no tempo. Essa teoria se concretizou. O Homem-Formiga, ele deu a ideia de irem atrás no tempo no passado para impedir o Thanos de pegar todas as joias do infinito. No caso, pegar as joias antes do Thanos. Exatamente. E usar as joias para evitar o estalar de dedos. Porque como se passaram apenas 5 horas para ele, e na realidade tinha se passado 5 anos, então ele pensou que voltando no reino quântico, no tempo certo, eles conseguiriam voltar no tempo. Só que era uma teoria nunca testada, uma coisa que praticamente é impossível. Muito perigosa. Eles poderiam não voltar. Só que eles são os Vingadores, eles precisavam vingar, eles precisavam ir atrás, eles precisavam dar um jeito de salvar todo mundo, porque muitas pessoas foram perdidas naquele estalar de dedos. E aí eles resolvem procurar o Tony Stark, que é uma das mentes brilhantes, da qual já sabemos, que se tem uma coisa que precisa ser feita e envolve inteligência, pode chamar o Tony Stark que ele resolve, porque o cara é top, o cara é zica. Porém, ele não topou. Não topou. Na verdade, como se passaram esses 5 anos, ele se casou com a Piper e teve uma filha. Então, por que ele arriscaria a família dele, o bem-estar dele, para arriscar uma coisa que poderia fazer com que ele viesse perder tudo aquilo? Porque, querendo ou não, ele foi um dos sortudos
Enquanto muitos perderam, muitos não estão nem ali para viver, ele conseguiu até constituir uma família. Exatamente. Então ele não aceita, apesar da insistência do Capitão América, ele não aceita e todos compreendem, né, o motivo. Porém, quando um pouquinho do grupo se reúne para tentar ir no passado, na máquina do tempo, dá errado. O Homem-Formiga, ele volta um bebê, depois ele volta um velho. Vai dando uns travas lá na máquina. Acontece que lá na porta, quando o Capitão América já desiste e vai lá pra fora respirar, lá fora tá o Homem de Ferro chegando com um negocinho de pulso, não sei explicar o que era, mas dizendo que se o o Homem-Formiga voltou ao normal foi porque ele controlou e ele sabia dos riscos e ele tentou avisar. Ele sempre é assim. E aí ele faz meio que um GPS do qual vai marcar o local exato do qual eles devem retornar ao passado para tentar pegar as joias de volta. E para essa viagem no tempo acontecer, eles tiveram que ir atrás de uma mente maior do que a mente do Tony Stark. Porque sozinho, nem a primeira tentativa eles conseguiriam realizar. Então eles foram atrás do Bruce Banner, que no caso agora é o Professor Hulk. No caso é a mentalidade, o psíquico do Bruce Banner controlando o corpo do Hulk. E aí tem até umas partes meio cômicas, meio engraçadas, da qual ele se reúne ali com crianças para tirar umas fotos, enfim. Porém não é uma comédia que atrapalha ou estraga a experiência do filme. Ficou bem colocada, não ficou algo muito cansativo, algo muito forçado. E com a ajuda do Tony Stark, a gente vai ver eles construindo os trajes e voltando no tempo para poder cada um pegar uma joia. E dividem em equipe para poder ir atrás dessas joias, que são umas 3 equipes? Isso. Umas 3 ou 4 equipes, não me lembro bem, mas o filme vale muito a pena. Tipo, é ação do começo ao fim. Até nesses momentos do qual eles voltam no tempo, tem ação. Agora, uma cena épica. Na verdade, o filme é cheio de cenas épicas, meu. Que o bagulho é muito louco. Meu, a primeira viagem deles é para Nova York. Ou seja, mostra a primeira reunião dos Vingadores lá no primeiro filme. E, tipo, eles aparecem, tipo, quarteirões de distância de onde tá tudo acontecendo. E você ter essa experiência de ver isso tudo de novo, tipo, é muito emocionante. Vários E aí flashbacks. Meu, é uma experiência incrível. Enfim, eles voltam... eles voltam num tempo, cada equipe vai pegar uma joia. Que nem o Hulk, ele vai atrás da joia do tempo. A Viúva Negra com o Clint, ela vai atrás da joia da alma. O Tony Stark, o Capitão América, vai atrás da joia da realidade e atrás da joia da mente. O Máquina de Combate, ele vai atrás da joia do poder. E é isso, as equipes se separam, não vou me lembrar do nome de todas as joias, mas todos conseguem e todos voltam, algo que que era considerado impossível dar certo. Só que tem um problema, eles só têm uma viagem no tempo. Então, se eles errarem essa tentativa, eles vão ficar presos, seja lá onde for que eles estejam. E aí o Capitão América e o Tony Stark, eles têm a ideia de voltar mais ainda com essa última tentativa que eles têm, porque acontece de dar errado deles conseguirem pegar a joia pela primeira vez. E eles voltam para 1970 para pegar mais combustível para fazer eles viajar mais vezes no tempo. E aí quando eles voltam, o Homem de Ferro ele cria uma manopla de ferro capaz de suportar todas as joias. E aí começa uma discussão entre eles sobre quem deve usar a manopla e fazer de novo o estalar. Só que dessa vez somente trazer aqueles que foram mortos, não alterar nada da realidade existente. Ou seja, assim a filha do Tony Stark ela continuaria viva, assim ele sempre foi casado, e tudo ia permanecer da mesma forma. Só que enquanto o Máquina de Combate e a Nebulosa eles estão tentando pegar a Joia do Poder, a Nebulosa do passado ela acaba pegando a Nebulosa do presente, se passa por ela e volta no tempo junto com os Vingadores. E aí ali quando a manopla está feita, que eles decidem que o Hulk vai usar a manopla, porque
todos são seres humanos, né, na verdade, assim. Tipo, digamos que o Hulk não é muito tão humano, muito humano. Aí, acontece que, digamos que um de nós colocando a manopla não iria suportar o poder da joia juntas. E como a manopla ela tem radiação gama, parecida com radiação gama, e o Hulk foi feito pela radiação gama, então ele acredita que ele vai ter um poder maior para suportar todo o poder da manopla. Porque como o Thor diz, se for nós meros mortais, não conseguiríamos fazer o estalar de dedos. Morreriam. Sem ser causando a nossa própria morte. Exatamente. Então o Hulk, ele se oferece, né? Então o Hulk, ser o mais forte, ele coloca a manopla, estala os dedos e dá certo. Porém, quando eles estão deste lado tentando fazer isso e fazem isso, a traidora, a outra nebulosa, tá abrindo o portal pro Thanos vir e destruir o mundo. E aí o Thanos consegue atravessar o portal com todo o exército dele. E neste momento já tinha acontecido o estalar de dedos, ou seja, todos aqueles que haviam morrido já tinham retornado. Porém, naquele momento, naquele local onde eles estavam, estava só o Thor, o Capitão América, o Tony Stark, a Viúva Negra e aqueles que estavam reunidos para executar a viagem no tempo. E após o estalar de dedos do Hulk, eles já são bombardeados porque as hordas do Thanos já começam a tirar mísseis e destruir todos que estão dentro do complexo dos Vingadores. É verdade. Então, a gente vê, tipo, em questão de segundos, porque foi uma batalha bem violenta. Tipo, um pouquinho do grupo dos Vingadores que tinha já tava, tipo, acabado, destruídos, cansados. E aí, tipo, vamos ver uma cena que é muito top, que é o Capitão América, o Thor e o Tony Stark, que são os pilares dos Vingadores, o início de tudo, indo confrontar o Thanos, que tá lá sentado, pleno, tipo, nossa, o que eles podem fazer? E nesse momento, o Thanos, ele luta contra todos eles. E tipo, uma cena muito top mesmo, é que o Capitão América, ele consegue empunhar o Mjolnir. Ou seja, naquele momento era necessário, ele tinha um propósito, ele tinha um motivo para usar o martelo do Thor. Enfim, os três lutando ali com o Thanos, como eu disse, se acabam, ficam destruídos. Acontece que o Thanos tá se sentindo, tipo, super poderoso. Tipo, o que esses pinguinhos de Vingadores, porque não ficou grupão, ficou uns pinguinhos. O que eles vão fazer para mim? E aí ele começa a chamar o exército todo dele, do Thanos, completo. Aí vem aquele batalhão do espaço. Só que o estralo do Hulk tinha dado certo. Então começa a aparecer o exército dos Vingadores. E aí você começa a ver o Doutor Estranho abrindo diversos portais e todos os Vingadores ultrapassando esses portais, junto com o T'Challa e todo o exército de Wakanda. Vamos ver a Feiticeira Escarlate retornando, os Guardiões da Galáxia, entre outros. Homem-Aranha. Homem-Aranha. É uma cena muito emocionante. A Aline até chorou. A Aline chorou. Porque ela achou uma cena muito, muito top mesmo. Tipo, é uma cena que, tipo, faz você sair do controle. Porque, tipo, você vê o exército do Thanos vindo. E você fica tipo, com muito medo, porque é muita gente. É muita gente comparado com eles que estavam em menor número. Porém, Só que o que vem dos Vingadores é, tipo, muito. Milhares demais. Gente, é muito top essa cena. E aí eles começam ali a se confrontar, mas antes do confronto acontecer, o Capitão América levanta o seu escudo, o Mjolnir, e grita: Vingadores avante. Nossa, nessa cena parte todo mundo pro ataque, mano. É muita ação, muita porrada. Meu, é morte pra todo lado. Tem uma cena que eu achei muito engraçada, que a Feiticeira Escarlate, ela para diante do Thanos e fala assim: você tirou tudo de mim. Ele falou: nem te conheço, quem é você? Tipo, como eu tirei tudo de você? Eu nunca vi você na minha vida. Ah, ela, você vai conhecer.
E aí, tipo, eles estão ali confrontando. A gente vai ver o reencontro do Tony Stark com o Homem-Aranha. É muito Que, lindo. tipo, foi criado meio que assim por ele, né? Criado no mundo do heroísmo. Foi o seu mentor, seu tutor, do qual deu dicas. Praticamente um pai. O pai que o Peter Parker não teve, né? Ele que deu a armadura, deu a roupa do Homem-Aranha pra ele. Então, quando o Tony Stark tinha perdido o Peter Parker, ele ficou muito ressentido. E foi esse tipo de pensamento que fez ele repensar sobre a viagem no tempo. E ali eles começam a se confrontar, e aí o exército do Thanos começa a bombardeá-los com mísseis novamente. E aí a Capitã Marvel aparece lá no céu, destruindo a nave do Thanos. E ela desce, ela pega a manopla com o Peter Parker, que tá nesse momento tentando afastar a manopla do Thanos, porque ele tá tentando pegar a manopla e fazer o estalar novamente. E a Capitã Marvel, ela tenta levar a manopla pra dentro da máquina do tempo, que no caso seria a van do Homem-Formiga. E aí nesse momento o Peter Parker olha, vê tipo aquela horda de monstros vindo na direção deles e fala: eu não sei como você vai conseguir passar isso sozinha. E aí todas as mulheres, todas as Vingadoras se reúnem ali do lado da Capitã Marvel. É um momento muito top, porque tipo, as mulheres elas sempre são deixadas de lado, porém nesse filme eles acertaram em cheio, onde criaram um grupo somente com as Vingadoras, fazendo elas participarem e mostrar que elas são tão fortes e tão poderosas quanto todos os outros. Que tipo, o destaque ele não é só para o homem, e sim para as mulheres também. E aí nesse momento você vai ver todas as mulheres, todas as Vingadoras, indo ali confrontando todo o exército do Thanos e vencendo todos eles. E antes da Carol Danvers ela conseguir atravessar a van, entrar dentro da van com a manopla, o Thanos explode. E aí ele tenta pegar a manopla, e quando ele pega a manopla, a primeira coisa que ele faz é colocar na mão. Porém a Carol Danvers já começa ali a lutar com ele, dá vários murros fortão na cara dele, mano. Ela arrebenta ele, dá várias porradas nele. Tipo, o que os Vingadores tiveram muita dificuldade pra fazer, ela sozinha tava fazendo. Depois da luta com a Capitã Marvel, o Thanos consegue sim colocar a manopla. Só que quando ele coloca a manopla, vem um Homem de Ferro pra lutar com ele. Só que no meio da luta, ele acha que tipo, o Homem de Ferro foi uma formiguinha e ele só chuta. Porém, quando ele vai finalmente estralar os dedos, achando que vai acontecer algo extraordinário, não acontece nada. Aí ele olha pra o Homem de Ferro. Aliás, quando ele estrala os dedos, ele fala: eu sou inevitável. O Homem de Ferro aparece no chão, tipo, esgotado, só que com a manopla. E com todas as joias. E ele diz: e eu sou o Homem de Ferro. Nossa, muito, muito top. E aí o Homem de Ferro, ele faz o estalar de dedos, fazendo todo o exército do Thanos, juntamente com o Thanos, virar pó. Exato. Ou seja, o inevitável dele acabou se voltando contra ele mesmo. Exato. E aí, infelizmente, a gente vai ver a morte do Tony Stark. Porque, como a gente disse no início, se o Hulk se ofereceu por ser o mais forte pra vestir, o Homem de Ferro é apenas um humano sem armadura, né? Sem armadura. Ele estralou, aconteceu tudo certo, tudo ok, porém, ele deu a vida, ele morreu. Morreu, mas, tipo, foi muito merecedor. Foi. Eles acertaram muito no filme nesse ponto. Porque se ele já estava de saída dos filmes da Marvel, essa foi a melhor forma. Tipo, uma forma de sair, de começar e terminar como um herói. Ou seja, ele que salvou todo mundo, ele que iniciou essa caminhada dos Vingadores no cinema. Então, o Robert Downey Jr., ele merecia muito isso. Foi muito importante o papel dele no decorrer do filme. E foi o grande diferencial. Por isso, nos emocionou, né? Vai deixar uma grande tristeza, muitas saudades. Porém, ele fechou com chave de ouros. Hashtag Homem de Ferro, porque o cara merece, o cara é muito top. É inteligente, excêntrico, bilionário, entre outras coisas, né? E foi isso. Essa foi nossa opinião sobre o filme, o que achamos, com muito spoiler, né? Se você gostou, você já curte. Se você não assistiu, corre e vai assistir, porque está perdendo um filme épico, um filme de anos que está sendo trabalhado para encerrar com chave de ouro. Tipo, do começo ao fim é ação, do começo ao fim é o que o telespectador esperava.
Tipo, não tenho o que reclamar dos Vingadores. É verdade. Gente, não dá pra explicar o final do filme. Não dá pra explicar aquela luta épica com todos os personagens heróis. Os heróis da Marvel. Não tem como explicar. Só você vendo, pra você ver. Nem Como que a foi. gente... Ó, o vídeo já ficou muito longo e mesmo se a gente permanecesse mais 2 horas tentando, ainda não vai ser a mesma experiência de você assistindo cada uma dessas cenas. Então corre lá, até o próximo vídeo, compartilha aí com todos os seus amigos que gostam de Vingadores e tchau, tchau.